Amém, amados. É uma bênção a gente poder compartilhar a palavra, né? Queria convidar os irmãos a abrir a palavra do Senhor em Gênesis. Ontem eu estava meditando sobre essa palavra e eu observei que todas as vezes que eu venho compartilhar aqui, eu sempre falo sobre Gênesis. Não sei se os irmãos já prestaram atenção, mas eu ontem me dei por conta. E eu achei engraçado porque essa palavra, esse estudo de quinta-feira é voltando ao princípio, né? E o Senhor sempre me traz para compartilhar algo sobre Gênesis. Sempre, sempre, todas as vezes que eu compartilhei aqui, sempre eu volto para Gênesis, volto para Gênesis. Então eu creio que o Senhor quer falar muito forte comigo também, né? Voltar ao princípio, voltar da onde tudo começou. O Senhor diz, né, lá em Apocalipse, ele diz: volta ao primeiro amor. Então, nessa manhã que a gente possa estar com o nosso coração aberto, nossa mente aberta, para a gente voltar, para a gente sair, sabe? A gente está sempre preocupado em avançar e esquece de retornar para aquilo que Deus manda. Amém? Então, eu queria que os irmãos abrissem Gênesis capítulo 2. Gênesis capítulo 2. A gente vai ler a partir do 18. Eu vou fazer a leitura e eu peço que os irmãos acompanhem comigo. Diz assim: Disse mais o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, trouxe-as ao homem, para ver como este lhes chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma de suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem: Esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Amém? É muito tremenda essa palavra aqui, de Gênesis 2, porque aqui fala como que Adão vivia diante de Deus, antes do pecado. Pensa bem, Deus, ele criou tudo e pegou e trouxe todas as coisas diante de Adão e disse para Adão: agora coloca o nome em todas elas. Isso quer dizer que Adão e Deus, eles viviam em comunhão. Deus fazia uma coisa e trazia para Adão. Deus fazia uma coisa e trazia para Adão. Deus não fazia nada sozinho. Mesmo sendo Deus, mesmo sendo todo-poderoso, que criou. Mas aqui diz, olha a comunhão que Deus tinha com o homem aqui. Ali no versículo 19, ele diz: Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e as aves do céu, trouxe-os ao homem, para ver como este lhes chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Que comunhão que Deus tinha com o homem, né? Vocês conseguem imaginar isso? Queria que vocês fechassem seus olhos agora. Eu gostaria que você imaginasse
o amor que Deus estava derramando ali naquele momento, a intimidade que tinha essas duas pessoas, vamos dizer assim. Porque um fazia uma coisa e trazia para o outro, fazia e trazia para o outro. E assim como Adão dizia, Deus dizia, tudo bem, pode ser assim. Porque eles estavam em total comunhão. Imagina, tudo aquilo que Deus cria, traz para ti colocar o nome que tu quiser. Amém? Creio que deve ser uma coisa muito boa. Essa intimidade que os dois tinham. E ali diz, né, que Deus deixava Adão fazer o que ele queria. Adão tinha total liberdade. Mas Adão tinha tanta comunhão com Deus que ele não estava ferindo Deus. Quando existe um amor verdadeiro, é isso que acontece. Quando o amor verdadeiro flui, quando a gente está na presença do Senhor, buscando a presença do Senhor, é isso que acontece. Esse amor flui de tal forma que tudo que você fizer não vai ir contra a vontade do Senhor. Pelo contrário, Deus vai dizer, é assim? Tá, pode ser, meu filho, não tem problema. E agora a gente vai ler o versículo 25. O versículo 25. Vou convidar vocês para a gente repetir esse versículo, que diz assim: Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Quando você olha uma mulher pelada e um homem pelado, o que vem na tua mente? Que estavam nus. Se hoje um irmão ou uma irmã estivessem nus aqui, o que você pensaria? Nossa, que eles estão pelados? Ai, olha só que feio, eles que têm que se vestir. Só que eu comecei a buscar do Senhor esse versículo 25 e dizia: estavam nus e não se envergonhavam. O que é estar nu, irmão? O que para você é estar nu? É a gente estar sem roupa. Nu é você estar pelado. Não tem nenhuma roupa, nenhuma veste. Porque a veste serve para a gente esconder algo, certo? Para você esconder alguma coisa que você não quer mostrar. Porque se você não quer mostrar alguma coisa, é porque você tem vergonha de mostrar aquilo. E se você tem vergonha, é porque você tem medo de expor aquilo. E ali, e no versículo 25, fala que Adão e Eva, eles estavam nus e não se envergonhavam. Certo? Aí depois a gente vai para o capítulo 3 de Gênesis. Diz no versículo 6, né? Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: Onde estás? Ele respondeu: Ouvi a tua voz no jardim e, porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: Quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? Vamos até aqui. Uma coisa me chamou a atenção ali no versículo 7. Porque diz assim: abriram-se então os olhos de ambos. Abriram-se os olhos de ambos.
E eu parei para pensar nisso. Eu digo, opa, peraí. Como assim? Abriram-se os olhos de ambos. Então quer dizer que até então Adão e Eva eram cegos. Eles não viam. Eles não enxergavam. Porque aqui diz, abriram-se então os olhos de ambos. E aí eu comecei a meditar sobre isso, né? Como assim abriram-se os olhos de ambos? E o Senhor me trouxe que ali no versículo 25 diz que eles estavam nus e não se envergonhavam. No versículo 6 aqui de Gênesis 3 diz, vendo a mulher, mas ela enxergava então. Então não foram esses olhos que se abriram, porque eles viam. Adão e Eva, eles estavam vendo que eles estavam nus e não se envergonhavam. Mas sabe por que eles não se envergonhavam, amados? Porque eles não viam como nós vemos. Garanto que se eu trouxesse, eu tinha pensado em trazer, no fim acabei não trazendo, porque a gente fica com medo, né? Se eu trouxesse um slide e colocasse um homem e uma mulher nus aqui, pelados, tenho certeza que todo mundo ia se chocar. Nossa, o que a irmã está trazendo essa promiscuidade para dentro da igreja, os irmãos pelados ali? Que isso? Mas como é que Adão e Eva estavam nus e não se envergonhavam? E como é que aqui no versículo 7 diz que eles perceberam que estavam nus e começaram a ter vergonha? Sabe por quê? Porque eles viam de uma maneira diferente. Adão e Eva, eles tinham um total relacionamento com Deus, que não importava se eles estavam com roupa ou sem roupa. A mente deles não tinha impureza. A mente deles não tinha pecado. A mente deles não via, os olhos que se abriram foram os olhos da carne. E eles passaram a ver as coisas conforme a carne. Eles deixaram de ver conforme Deus. Eles deixaram de enxergar as coisas como Deus via. E o Senhor nos diz nessa manhã, eu quero trazer vocês de volta para ver como eu vejo. Porque a gente olha para uma pessoa e só vê a impureza nela. Só vê os pecados, só vê os erros, só vê as falhas. A gente não sabe olhar para uma pessoa com os olhos de Cristo. Vocês, quando olham para mim, veem muitas coisas que muitas vezes não tem nada a ver com aquilo que Deus vê. Eu, quando eu olho para vocês, vejo muitas coisas que não tem nada a ver com o que Deus vê. Porque os nossos olhos do Senhor estão fechados. Mas os nossos olhos da carne ainda continuam abertos. E me chamou a atenção porque eu não tinha parado para pensar. Abriram, então, os olhos dele. Eu digo, opa, peraí, mas eles eram cegos, então? E a gente fala que a gente é cego, né? Apocalipse lá fala que és miserável, cego e nu. Então, nós somos cegos ainda, amados. E nós precisamos invocar o Senhor e buscar o Senhor para que isso venha a ser, os nossos olhos espirituais venham a ser abertos de volta. E fechados os nossos olhos da carne. Porque se a gente for ver aqui, ó, no versículo 25, diz que no finalzinho, estavam nus e não se envergonhavam. E ali no versículo 7 diz que percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira. Primeiro diz que eles estavam nus e não se envergonhavam. Depois aqui diz, percebendo que estavam nus. Até o pecado entrar no coração deles, eles não tinham percebido que estavam despidos. Mas a partir do momento que o pecado entrou dentro do coração deles, que eles ouviram a voz da serpente e se deixaram levar por aquilo que Satanás estava falando na mente e no coração deles, eles começaram a perceber outras coisas que não tinha nada a ver com Deus. Quantas coisas os teus olhos estão sendo abertos todos os dias e você está percebendo aquilo que não é do Senhor?
Quantas coisas eu e você estamos fazendo assim? Todos os dias Satanás vem com algo para nós e abre os nossos olhos e a gente percebe que está nu. E a gente percebe o pecado, e a gente percebe a malícia, e a gente percebe aquilo que não é de Deus. Porque se a gente, vocês viram ali em Gênesis 2 que a gente leu, a comunhão que Adão tinha com Deus, a comunhão que Deus tinha com Adão, o relacionamento que existia entre os dois. E depois que Deus fez Eva, eles ainda continuaram com uma comunhão. Eles tinham comunhão. Mas em algum momento, alguma coisa aconteceu lá no coração de Eva, que ela deixou a presença e começou a ir para outro caminho. Começou a se interessar por alguma coisa que não era do Senhor. E aí depois, porque quando Deus guiava eles e mostrava as coisas para eles, eles eram diferentes. Eles não se sentiam melhor nem maior, mas eles viam diferente as coisas. Como é importante o enxergar, o ver. Que tem um ditado que diz, né, que os olhos não veem, o coração não sente. É mais ou menos assim, eu creio. Porque se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se os teus olhos forem trevas, todo o teu corpo será trevas. Todo o corpo. Vocês já observaram isso? Por isso que Adão e Eva eram puros e eles não se envergonhavam, porque o corpo deles era puro. Porque os olhos deles eram puros. Então todo o corpo se torna puro. E a partir do momento em que eles começaram a se alimentar de outra fruta, de outro alimento que não era o Senhor, eles começaram a fazer coisas que não eram do Senhor. A partir do momento que eles começaram a se alimentar daquilo que Deus diz, não se alimentem, eles começaram a ter atitudes conforme aquilo que eles estavam comendo. Porque ali no Gênesis 2:25, ele diz, né, que eles estavam nus e não se envergonhavam e viviam a vida deles normal. Tudo certo. Não existia o não se envergonhavam, não existia entre eles medo, não existia entre eles temor de coisas, sabe? Angústias, receios, preocupações. Não existia entre eles isso. O estar nu, estar sem veste, também fala de que um também tinha uma comunhão com o outro. Sabe aquela comunhão, aquela amizade, quando existe entre duas pessoas, que só de olhar para aquela pessoa, você já sabe, já sei que tu está pensando só no teu olhar? Vocês já tiveram isso? Já passaram por isso na vida de vocês alguma vez? Eu tive muitas pessoas, e ainda tenho, que só de olhar eu já sei o que ele está pensando. Meu marido lá em casa, o Samuel também, às vezes eu olho e digo, eu já sei o que tu está pensando, não precisa nem me falar. Porque tem comunhão, porque tem, né, um relacionamento ali, intimidade. Então, Adão e Eva, eles eram assim. Eles andavam... A nudez aqui não é uma nudez física, gente. A gente olha para isso aqui e só pensa que eles estavam lá peladão. Não é essa nudez física. E se for também, eu não sei como é que eles estavam. Mas a nudez que Deus fala aqui é que não existia segredos entre um e outro. Não existia medo de um chegar e se comunicar com o outro. Porque hoje existe muito medo de eu chegar para a irmã e falar alguma coisa e a irmã não gostar. Então eu não falo. Não existia nenhuma barreira entre um e outro. Essa é a nudez que tinha lá em Gênesis 2:25. Antes do pecado, não existia nada que separasse um do outro, porque a roupa, quando tu tá de roupa e o outro tá de roupa e vocês se tocam, não é pele com pele. Agora, quando a tua mão
toca na mão do outro, é pele com pele, não existe nada que separe. Não é assim? Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? A roupa nos separa de tocar no corpo do outro. E não existia esse pecado, essa maldade neles. Não existia nada que fazia um ficar separado do outro. Só que hoje, o que nos separa do nosso irmão? A gente está cheio de roupa, a gente está tudo enropado. Com roupas do pecado, com vestes que não são do Senhor. Porque são medos, são angústias, são preocupações, são julgamentos. É fofocas e disques que nos separam uns dos outros. É essa roupa. E a Bíblia fala lá no Novo Testamento que o que aconteceu? Que o véu se rasgou. Não existe mais separação. Então ali houve uma separação, o véu rasgou. Quando uma roupa rasga, tu consegue enxergar o que está por baixo da roupa, não é verdade? Os irmãos parecem que estão tudo dormindo. Vamos acordar, gente. Porque o Senhor quer rasgar a nossa roupa. Lá no Velho Testamento, o que eles faziam para se humilhar? Eles rasgavam as suas vestes. Davi, quando ele estava na presença de Deus, o que ele fez? Ele tirou as vestes. Ele ficou nu na presença do Senhor e na presença de toda a igreja. E a gente está com medo, a gente está pensando em roupa. Viu como a nossa mente é pequena? Porque se eu falo de eu estar pelado junto com um irmão, a gente já pensa, ai, que irmã que está pecadora, essa quer ficar pelada com o irmão. Não é isso, gente. Olha como a nossa mente é pequena. Olha como a gente pensa pequeno. Nós estarmos pelados um ao lado do outro é não ter nada que nos separe. É não ter nada que vá fazer com que a gente sinta vergonha de estar junto com o meu irmão. Não tem empecilhos para deixar Deus fluir por meio de nós. Não tem nada que nos separe. Você já viu os animais tá de roupa? É a gente que põe a roupa nos bichos. Não vi nenhum bicho nascer de roupa. Vocês já nasceram de roupa? Já viram alguma criança nascer com roupa? Aí depois a gente que põe as roupas para tapar vergonhas, as vergonhas. As vergonhas estão na nossa mente, irmãos. E é isso que tem nos separado de Cristo. É isso que tem nos separado um do outro. Porque a gente está sempre cheio de, sabe, tudo muito quadradinho. E, na verdade, as nossas vestes são as nossas vestes espirituais que a gente precisa buscar no Senhor. Está revestido do Senhor. Está revestido do Espírito de Deus. Está cheio do Espírito Santo. Era isso que tinha lá em Adão, antes de acontecer o erro. Antes de eles se sujeitarem à vontade que não era do Senhor. Antes deles irem para outro caminho, antes deles se alimentarem. Antes de tudo isso acontecer, Adão e Eva, eles tinham umas vestes espirituais, eles não tinham o pecado na cabecinha deles. Eles não tinham isso dentro deles. Mas a partir do momento em que eles se alimentaram, eles perceberam, opa, peraí, a gente está pelado e não pode, vamos botar uma roupa. Então, toda vez, irmãos, que Satanás traz alguma coisa na tua mente e você percebe o pecado, aí aqui fala ali, ó, a gente vai ter atitudes. No versículo 7 ele diz, né, percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Então, toda vez que a gente abre os nossos olhos por causa de uma desobediência e tu passa a ver alguma coisa que não tem nada a ver com Deus, tu quer tomar uma atitude. Uma atitude independente de Deus. Então é assim que a gente está vivendo a nossa vida. Atitudes independentes de Deus, uma atrás da outra. Porque todos os dias a gente abre os nossos olhos e percebemos que estamos nus. Que estamos longe de Deus. O que aconteceu aqui? O que é esse perceberam que estavam nus? Que eles estavam longe de Deus. Que eles haviam saído da presença do Senhor. Porque até então eles não tinham percebido que estavam nus.
Porque na cabeça deles, eles estavam vestidos. Porque eram as vestes do Senhor que estavam sobre eles. Mas a partir do momento em que eles pecaram, em que eles saíram da presença de Deus, eles perceberam que estavam nus. Eles saíram da presença do Senhor. E eles começaram a ver de uma forma diferente. Eles começaram a enxergar as coisas conforme Satanás enxerga, e hoje a gente continua enxergando conforme Satanás vê. Deus diz que nós somos mais que vencedores, mas a gente está sempre se achando perdedor. Deus diz que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas a gente está sempre lutando contra pessoas. A gente está sempre vendo, eu e vocês estamos sempre olhando com os olhos da carne. E a gente tem que tomar uma posição. Vamos abrir a nossa palavra em 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 11. E, amados, não adianta a gente conhecer toda a Bíblia de cor e salteado se a gente não voltar a enxergar como o Senhor quer. Porque os nossos olhos vão estar sempre impuros. Porque aí a gente vai conhecer a Bíblia de capa a capa. Aí o que tu vai fazer com a Bíblia? Se tu estiver com os teus olhos ainda, que nem Adão e Eva estavam, percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira para si e fizeram cintas, se você ainda estiver com estes olhos, mesmo que tu conheça a Bíblia, você ainda vai estar vivendo conforme aqueles olhos do pecado. Porque aí vai estar mais acentuado ainda o pecado, porque tu vai estar sempre olhando para o irmão e vendo o pecado do irmão. É, porque tu está fazendo isso, porque tu está fazendo aquilo. Isso Deus não quer. Tu vai estar sempre apontando o dedo para o irmão. Eu acho que é pior ainda. Porque você vai conhecer as Escrituras. E aí, ao invés de você pegar essas Escrituras e pedir para que Deus abra os teus olhos, você vai estar sempre olhando para o pecado do irmão, para a nudez do irmão. Vai estar que nem lá os filhos de Noé. Um filho de Noé pegou a nudez, viu a nudez do pai e saiu falando para todo mundo. O outro filho de Noé viu a nudez do pai e cobriu ela, porque ele não estava enxergando com os olhos da carne. E a gente está assim, vendo a nudez de todo mundo e acusando, e julgando, e culpando, que nem o Isaías compartilhou no culto domingo. A gente está botando todo mundo para fora da igreja. As pessoas não saem da igreja porque elas não querem o Senhor, é porque a gente não tem nenhum testemunho do Senhor, porque a gente olha para as pessoas e só julga, critica e condena. A gente não estende a mão e ama. A gente está mais preocupado em ele deixar de pecar do que em a gente liberar o amor de Cristo para eles. Eu nunca vi Jesus julgando a mulher adúltera. Jesus não julgou a mulher adúltera porque ela era adúltera, porque ela tinha lá tido um relacionamento com um outro homem. Vocês viram Jesus apontando o dedo para ela? Mas a gente aponta, aqui até uma adúltera, vai lá e não peca mais. Não faz mais isso porque Deus não quer. Não. E ele só falou alguma coisa para ela porque ela ficou sozinha com ele. Porque ali naquele momento, ele teve aquela oportunidade e ainda falou com amor. Olha, minha filha, cadê os teus acusadores? Ninguém ficou? Não, Senhor, estou só eu aqui. Então vai, minha filha, e não peca mais. Vai, levanta, anda, segue o teu caminho, mas não faz mais isso. Mas a gente não, na primeira oportunidade que a gente vê que um irmão pecou, a gente já aponta o dedo, né? Aponta, acusa, xinga, briga, discute. E aí depois a gente, eu não sei por que o irmão não vem mais na igreja. Mas a gente não trata bem as pessoas. A gente quer ser tratado bem, mas nós não tratamos bem o próximo. A gente não trata com amor e com carinho, com respeito. Né? Aqui em 2 Coríntios 11, o versículo 3 diz assim:
Mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente, e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Aqui ele fala, né? Que a vossa mente seja corrompida e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Quer coisa mais simples que Adão e Eva vivendo lá no jardim com Deus? Deus criando um passarinho, trouxe lá para Adão e disse: Ah, Adão, coloca o nome nisso aqui. O que tu acha que isso aqui pode ser o nome? Ah, vamos botar de passarinho, Deus. Tu quer coisa mais simples do que isso? Tinha uma explosão, alguma show pirotécnico nessa comunhão entre Deus e Adão? Tinha um arrepio, um sentir de Deus, Era simples, Deus fazia aquilo e pegava, olha só o que eu fiz, meu filho. O que tu acha? Que nome que a gente pode dar para isso aqui? Simplicidade e pureza. É tudo que a gente não tem. E é tudo o que o Senhor quer nos trazer de volta. Porque a partir do momento em que a gente volta a ser simples, e isso não é uma coisa que eu e tu vamos produzir dentro de nós, mas é uma coisa que a gente precisa buscar relacionamento com Deus. Por isso que a nossa vida ainda continua muito ligada nessas coisas do mundo. Por quê? Porque nem eu e nem você buscamos um relacionamento com Deus. A gente muitas vezes ainda acha que Deus é nosso office boy. Deus faz isso para mim. Senhor, faz isso para mim. Senhor, faz isso para mim. Senhor, por favor. Senhor. A gente não busca ter um contato com Deus que nem você tem com teu esposo, com teu filho, com teus amigos. Simples. De conversar com Deus, de falar com Deus, de se expor para Deus, de ter Deus como teu amigo, que está ali sentado do teu lado para conversar contigo. Todos os dias, 24 horas. A gente só sabe pedir coisas para Deus, porque nos ensinaram isso, o mundo ensina. Só pedir, 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 pedir. Mas você nunca parou um dia para conversar com Deus, falar com Ele, dialogar com Ele. De dizer, Senhor, eu quero aprender a ter esse contato contigo, a ter essa comunhão contigo. Porque os nossos olhos ainda estão fechados. Nossos olhos ainda estão muito ligados nas coisas do mundo. E vamos abrir em Mateus 6. Mateus 6. Vamos fazer um oralê, Mateus 6, 22. Todos acharam? Mateus 6, 22. Diz assim: são os olhos, a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Então aqui, amados, ontem eu lendo isso aqui que eu fui prestar atenção, né? Porque daí tu começa a receber outras coisas do que está na palavra, e ele diz, né? Todo o teu corpo será luminoso, todo o teu corpo estará em trevas. É todo o teu ser. Adão e Eva, eles estavam nus e não se envergonhavam, porque todo o corpo deles era luminoso. Porque os olhos deles eram puros, eram simples. Eles não tinham nada de ruim dentro deles. Eles não tinham intenções maliciosas dentro deles. Eles não tinham pensamentos de malícia dentro deles. E eu não falo da parte de sexual,
Vamos tirar isso da nossa cabeça. A malícia é para tudo. A impureza não é só a parte sexual, gente. Para ver como a nossa mente é pequena. Porque a gente pensa, a impureza. Pensa já no quê? Sexo. Malícia. Sexo. Não. A impureza está quando você vai conversar com uma pessoa e você não é verdadeiro, você não é simples. Quando você vai ter um relacionamento com alguém e está sempre com aquelas intenções por trás. Não tem verdade no teu coração, não tem sinceridade. Isso é malícia, isso é impureza. Isso é deixar de ser simples. Porque os nossos olhos ainda estão se alimentando, ainda estão ligados ainda em coisas que não é a videira. Nós ainda não estamos ligados em Cristo. O que os teus olhos têm visto? Aqui diz que os olhos são a lâmpada do corpo. É luz, os nossos olhos são a lâmpada do corpo. O que eu tenho visto? Os meus olhos têm tocado? Os meus olhos têm tocado a palavra para que a palavra me transforme? Ou os meus olhos têm tocado a palavra para que por meio da palavra eu ganhe alguma coisa em troca? Isso é malícia? Isso é impureza? Porque a partir do momento em que eu vou para a palavra, para procurar versículos, para eu receber alguma coisa em troca, para eu fazer uma barganha com Deus. Não, eu dou o dízimo, mas Deus tem que fazer isso. Não, eu oferto, mas daí Deus tem que fazer isso. Não, mas eu oro, mas Deus tem que fazer isso. Mas eu vou fazer tal coisa, porque daí Deus vai fazer isso. Isso é impureza e muita malícia. E a gente está cheio disso. O vosso corpo será muitas trevas. Porque os nossos olhos ainda tocam a palavra com malícia, com impureza, porque você sempre quer receber alguma coisa em troca. A Bíblia fala que é dando que se recebe. Mas a gente não quer dar nada. A gente só quer receber. A gente só quer receber, 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 receber. Isso é malícia, é impureza. E isso nos aparta de Cristo. Vamos abrir em Efésios 6. Efésios 6. O versículo 11. Efésios 6, o versículo 11. Todos acharam? Vamos fazer uma oração, leitura do versículo? Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Agora vamos para Gálatas, volta um pouquinho, Gálatas é um pouquinho antes. Gálatas 3, o versículo 27. Gálatas 3, 27. Amém? Vamos repetir comigo de novo? Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestiste. E agora vamos para Colossenses. É um pouquinho depois de Efésios, vai um pouquinho mais para frente. Colossenses, capítulo 3. Versículo 9. 9, 10. Vamos fazer um oralê de novo? Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Agora o versículo 12 diz assim: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados,
de ternos afetos, de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Amém. Até aqui. Amados, todas essas palavras falam sobre revestir-se. Se é para revestir, é porque estamos nus, está sem roupa. Então ele diz, se reveste, é porque um dia estava vestido. Então você tem que tornar a vestir. Tornar a vestir o quê? Tornar a vestir as vestes do Senhor. E as vestes do Senhor são puras, são santas. Tornar a vestir, se revestir, é porque a gente não tem as vestes do Senhor. Então, ali no 9 aqui de Colossenses, ele diz, não mentais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem. Adão e Eva, lá em Gênesis 2, 25, eles estavam despidos de Satanás. Eles estavam nus e não tinham do que se envergonhar, porque eles não tinham pecado algum. Eles viviam na simplicidade e purezas devidas a Cristo. Eles estavam despidos do pecado. Mas a partir do momento em que eles pecaram, desobedeceram à lei de Deus, desobedeceram aquilo que o Senhor havia ensinado para eles, eles se vestiram do velho homem. As vestes dele passaram a ser os atos pecaminosos, a impureza, a lascívia, o julgamento, tudo isso que a gente já sabe muito bem. Mas agora o Senhor diz, se tira essa roupa e te reveste de uma nova veste. E aqui em Colossenses ele fala, né? Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, olha quais as nossas vestes. Ternos afetos de misericórdia, bondade, humildade, mansidão. Suportai-vos uns aos outros, não mentais uns aos outros. Orai uns pelos outros, isso são vestes novas. Não julgueis uns aos outros. Isso é veste nova. Isso é estar despido do velho homem e revestido do Senhor. Nós precisamos, amados, abrir a nossa mente, o nosso coração e no nosso dia a dia se voltar para a palavra de Deus. Isso é simples. Às vezes a gente enche Deus de tanta coisa assim, sabe? E depois ontem, quando eu li essa palavra de Gênesis 2 ali, vamos só voltar para ali para a gente terminar. Gênesis 2, ali o versículo 19. Aquilo me chamou muito a atenção. Eu não sei se isso vai mexer com o coração dos irmãos, mas isso me chamou muito a atenção, porque é muito simples o nosso relacionamento com Deus. E o diabo nos engana todo dia, fazendo com que, para ti ter um relacionamento com Deus, tu tem que ver coisas, sentir coisas, flutuar, e fazer, e chorar, e arrepio, e ir. Adão e Eva não sentiu nada disso. Aqui ele diz lá no versículo 19, havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu. Olha o poder que esse cara tem, gente. Olha o poder que esse ser tem. E ele diz, trouxe-os ao homem para ver como este lhes chamaria.
Sabe, eu fico imaginando assim, quando você tem uma pessoa que tu gosta muito dela, tudo que tu faz, tu quer mostrar para ela. Não é verdade? Um filho faz um desenho e vem correndo mostrar, mãe, olha o que eu fiz, olha o que eu fiz. Porque ele tem prazer em mostrar as coisas dele para o outro. Ele quer compartilhar aquilo que é dele com o outro e vice-versa. Adoro fazer uma comidinha gostosa para o meu marido, porque eu gosto de compartilhar com ele. É assim que Deus quer ter com a gente, um relacionamento. Deus foi lá e criou todas as coisas. E Ele trouxe para o homem e disse, olha aqui, meu filho, o que eu criei. Coloca nome neles para mim. Como é que tu acha que isso aqui tem que se chamar? E aqui diz, no versículo 20, deu nome o homem a todos os animais. Porque tudo que o homem fazia, ele estava tão ligado com Deus, que ele jamais ia ferir o coração de Deus. E Deus deu confiança para ele, Deus deu responsabilidade, Deus deu liberdade, Deus deu autonomia, Deus deu autoridade para aquele homem. E ele ia lá e fazia. Deus deu um jardim para ele cuidar, e ele ia lá e cuidava. Mas a gente tem as coisas na nossa mão e a gente não cuida, não faz, não tem zelo. Sabe? A gente fica fazendo um monte de coisa e não faz as coisas básicas, as coisas simples do nosso dia a dia, a gente não faz. Não faz com amor, com carinho, com dedicação. E a Bíblia fala que tudo o que você fizer seja para o Senhor. Se tu vai fazer tudo para Deus, é tudo com carinho, tudo com amor, com respeito, seja lá o que for que você for fazer. Se tu vai fazer uma faxina numa casa, lavar uma louça, faça com dedicação, faça com carinho. Isso é a simplicidade que a gente se esquece. Você vai conversar com uma pessoa, seja simples. Faça com amor, com dedicação. E não diz, ai, que coisa, lá vem esse irmão de novo falar comigo, que saco. Ai, não aguento mais. Amém, amados? Então, que nós possamos nos colocar na presença do Senhor, vamos nos colocar em pé. Que a gente possa se colocar na presença do Senhor e nos revestir do novo homem. E nos revestir de Cristo, sabe? E buscar a presença do Senhor. Ser simples, porque esse versículo 19 e o 20 ali de Gênesis mostra como Deus é simples. E Deus, mesmo em todo o seu poder, Ele nos deu essa autoridade, Ele nos deu autonomia, só que hoje Ele já não pode mais fazer isso com a gente, não pode mais confiar em nós, porque a gente não é mais puro e simples. Mas então a gente precisa fazer o quê? O que nos lava, o que nos limpa? O que nos lava, o que nos limpa? A palavra. Então por que a gente ainda está muito sujo? Tem pouca palavra. Tem pouca água na nossa vida. Não é que tu vai ficar lendo a Bíblia 24 horas, porque isso também não vai adiantar, não. Mas você precisa ir para a palavra com teu coração aberto. Para que naquele momento em que tu vai para a palavra, sabe, tu esteja ali. É que nem tomar banho, tu toma banho o dia todo? Não, né? Agora no inverno tem uns que tomam banho todo dia, tomou. Mas você toma banho todo dia. No verão, então, nem se fala. Mas tu não fica no chuveiro o dia inteiro? Alguém fica no chuveiro o dia inteiro? Preciso me lavar, estou muito sujo. Não. Você vai lá, você toma o seu banho, fica limpinho, cheirosinho e vai fazer as tuas coisas. Mas aquilo chega a te dar um alívio, porque tu está limpo. Então, aquele momento em que você estiver na palavra, esteja ali para tomar o teu banho. Porque aí, quando tu sai do banho, as pessoas dizem, nossa, como tá cheirosinho, né? Ah, tomou um banho hoje, coisa boa. Tá limpinho. Os outros sentem. Mas a gente vai para a palavra e continua sujo. É porque a gente não vai para a palavra com o intuito verdadeiro. Então, quando você for ler a palavra, quando você for buscar o Senhor, diz, Senhor, eu quero estar aqui para ser lavado, para ser limpo, para ser purificado, para que os outros possam sentir a tua presença e para que eu também possa me sentir na tua presença. Amém, amados? Que a gente possa estar de coração na presença do Senhor. Amém?